Quero saudar os nossos irmãos, alunos do CETADEB Avançado, com a paz do Senhor. Nós estamos iniciando o estudo de mais um livro do CETADEB, Metodologia do Trabalho Científico. Nossa primeira lição, vamos estudar aí alguns assuntos muito interessantes, muito pertinentes e referente ao trabalho científico. Já colocamos alguns vídeos lá na sala de aula para os irmãos irem estudando já, embora não tenham ainda recebido o livro, mas vamos apresentar aqui a definição do trabalho científico que está constando no nosso livro, uma apresentação oral ou escrita de uma observação científica, e ela deve ser apresentada de forma clara, organizada e concisa. Isso para facilitar a compreensão tanto de quem está apresentando esse trabalho quanto de quem está ouvindo, participando. Temos diferentes formas de comunicação científica e na lição está retratando duas maneiras de se comunicar, uma maneira oral e outra escrita. Sendo que a oral você tem aí os exemplos, aula, palestras, seminários, etc. E a comunicação por escrito, fazer um relatório, um resumo de algo que você queira expressar e mostrar, e o trabalho que você vai fazer, artigos, monografias. Então são formas de comunicação científica. E o conhecimento científico e outros tipos de conhecimento. Na nossa lição nós temos uma definição de 4 tipos de conhecimento: científico, teológico, vulgar e o filosófico. Então o científico, numa definição, está mais extensa a definição na lição, a gente procurou aqui trazer um apanhado dessas definições, então visa explicar o porquê e o como ocorrem os fatos. É o conhecimento científico. Ele se dá pela experiência, pela análise, os meios usados estão mostrando aqui uma classificação, comparação entre uma situação e outra, a aplicação de métodos, né? Você vai escolher um método e vai aplicar ele no trabalho que você está fazendo, vai analisar, depois de montado o trabalho, vai fazer uma análise, vai fazer uma síntese desse trabalho para saber se realmente é isso que você quer apresentar. O conhecimento teológico ele está intimamente ligado à fé e à crença divina. Parte do princípio de que as verdades tratadas são infalíveis e indiscutíveis por serem revelações de Deus. Colocamos aí o exemplo de Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde Deus revelou ao mundo como ele criou o mundo. Se Deus não fizesse essa revelação, o homem estaria afadado aí a buscar, e já faz isso sem essa revelação de Deus, com essa revelação de Deus, a buscar explicações onde não tem explicação. Também o conhecimento vulgar são conhecimento de experiências vivenciadas, transmitidas, né, de pessoa para pessoa, de geração para geração, fazendo parte das antigas tradições. É aquilo que se diz lá que o meu avô fez assim e hoje é assim também. Então esse é o conhecimento chamado conhecimento vulgar, aquele conhecimento do aprendizado do dia a dia nosso. Tá. O conhecimento vulgar ainda dizem que ele é superficial, né, porque ele vive na aparência, é sensitivo, é só a vivência que vai mostrar ele, é subjetivo, cada um organiza suas próprias experiências, e a questão de que a minha experiência eu quero fazer valer para outros, e não é assim que funciona. O conhecimento é assistemático, não tem uma organização, não tem um norte, né? Acrítico, não se faz avaliação crítica desse método de conhecimento vulgar. Conhecimento filosófico, ele é caracterizado pelo esforço da razão pura para questionar os problemas humanos e poder discernir o certo do errado, recorrendo só às luzes da própria razão humana. É o conhecimento humanístico, o conhecimento do iluminismo, por exemplo, né? Esse é o conhecimento filosófico. A importância da leitura. Então nós colocamos esse texto aqui, ele não está na lição, mas você, aluno, pode acompanhar aí
por esse vídeo que estamos fazendo e você entender. Isso aqui vai ser muito útil mais à frente nos nossos estudos. Então, os maiores obstáculos de estudo e de aprendizagem estão diretamente relacionados com a correspondente dificuldade que o estudante encontra na exata compreensão do texto lido. Então, habituados à abordagem de textos esporádicos, muitas vezes não é um leitor assíduo, não é um leitor que se aprofunda, é um leitor que vai só no raso das leituras. Quando o aluno, o estudante, se depara com um vocabulário mais complexo um pouquinho, ele tem dificuldade de entender, né? E muitas vezes essas dificuldades, eles julgam essa dificuldade insuperável, porque não se aplicam na leitura, né? Aí bate o desânimo, bate o desencanto com a leitura, e esse é um dos motivos que muitos alunos, CETRADEV, e muitas outras situações, estudos aí seculares, muitas pessoas desistem, porque é o primeiro obstáculo que acaba não entendendo, desanima, e a decisão que toma é de sair daquele espaço, de não ficar ali, não se esforçam, não se sacrificam a nada. Então, geralmente, essa questão é acompanhada de um juízo de valor depreciativo. A pessoa olha para si e acha que não vai conseguir, que não tem jeito, que não faz parte dele, né, fazer aquilo, por falta de entendimento. Então, na realidade, o leitor que, em condições normais, né, ele segue o fio da meada, a leitura torna-se fácil, agradável e, sobretudo, muito proveitosa. Então é preciso criar condições de abordagem, criar condições para se entender o texto, né? Aplicando recursos para compreender, apesar de recursos, de condições, não substituir a capacidade da intuição do leitor na apreensão do raciocínio, da forma lógica do raciocínio que está ali em jogo, e isso ajuda muito na análise, na interpretação dos textos, entender uma interpretação, fazer uma correta interpretação de texto. E o que é ler, afinal de contas? Você está lendo nesse momento, você está ouvindo também, mas quando você consulta uma lista telefônica, quando você vai a uma loja comprar um produto, você consulta o preço, né? Você está fazendo duas coisas ali, você está lendo e pesquisando. Então, certamente você lê a Bíblia, você lê outros livros. O que há de comum nessa atividade? É a leitura. O que é ler? Então, a leitura é um modo particular de aquisição de informações. Os objetivos da leitura são a compreensão do texto escrito, porque quando lemos, nós estabelecemos associações. Você está lendo, você está evocando imagens. Quantas vezes você está lendo a palavra de Deus, por exemplo, e está vivenciando aquilo, imaginando aquela situação? Então nós construímos raciocínios e às vezes até sonhamos acordados quando estamos numa leitura que nos prende a nossa atenção. Então, a manifestação de que o homem produz nos vários campos de arte, literatura, do saber, se expressa por meio dos mais variados símbolos, né? Peças de teatro, filme, televisão, pintura, escultura, literatura, poesia, livros científicos, artigos de revistas e jornais, é o homem se comunicando, né? E aí nós vamos para a leitura e vamos entendendo o que aquela pessoa quis trazer para o nosso conhecimento. Os textos lidos, eles requerem sempre o emprego da razão reflexiva. O que significa isso? Você tem que pensar, você tem que refletir sobre o texto que você está lendo. Se não fizer isso aí, esvoaça-se esse texto lido e a pessoa não vai se lembrar, e não vai assimilar e não vai saber. Então, existe uma certa disciplina intelectual, né? Método de estudo. Você tem que ter o teu método para você estudar, esse método entendido como o caminho que você tem que percorrer, demarcado do começo ao fim por fases, etapas. O método serve de guia para você estudar em um estudo sistemático do texto teórico que você está ali fazendo. O método te leva à compreensão do texto e te leva também a uma correta interpretação. A importância da leitura pode ser considerado um manual para o principiante, que através de uma linguagem clara e objetiva nos mostra que o ato de ler exige uma consciência crítica e sistemática, adquirida através da prática. Nós sempre falamos que ser crítico não é só falar mal ou criticar pessimamente uma coisa. Não, ser crítico é analisar, é avaliar a situação.
A leitura não deve ser confundida com o simples ato de decodificar sinais gráficos. Nós vamos colocar um vídeo lá na sala de aula com essa diferença entre leitura e decodificação de sinais. Pelo contrário, a leitura ela é necessária para passar pelos planos do entendimento, da interpretação e chegar à aplicação. Se você entendeu, por exemplo, um texto da Bíblia, você leu, você entendeu, você interpretou, agora aplique isso na sua vida. Então, leitura denomina-se a compreensão de uma mensagem codificada em signos visuais, né? Geralmente letras e cifras. O ensino e o incentivo da leitura representam um objetivo básico de todo o sistema educativo. Normalmente nós temos duas espécies de leitura. Aquela leitura que você vai fazer no entretenimento, vai ler um jornal, vai ler uma revista, como se diz aí, para passar o tempo, né? E esse é um tipo de leitura. O outro tipo é o que requer uma atenção especial e profunda concentração mental. Estudar o livro do Cetadeb, por exemplo, é esse tipo de leitura. Deve ser realizada por necessidade de você saber. Como, por exemplo, quando você lê esse livro, Metodologia do Trabalho Científico, você vai procurando aprender alguma coisa nesse livro. Então é um texto de estudo, você vai ali procurar assimilar aquilo que está nesse texto, vai procurar ter conhecimento e guardar esse conhecimento para si. Para que a leitura seja eficiente, eficaz, proveitosa, orienta-se, né? Nós orientamos de uma dedicação, uma atenção no que você está lendo. Caso contrário, a leitura vai ser superficial, pouco entendida, muito menos assimilada. Além disso, existe um estudo a respeito da necessidade da velocidade na leitura. Orientadores têm dito que ao ler um parágrafo, o leitor deve fazer uma leitura rápida, obedecendo às pausas, logicamente, mas com um bom treinamento possam ser momentos de fixação dessa leitura e do que você está lendo. Cada assunto requer uma velocidade própria de leitura. Se o seu campo de visão for estreito, limitando-se somente à palavra que você está lendo, naquele momento a sua leitura vai se tornar lenta. E aí é um perigo. Quanto mais lenta é a leitura, mais facilmente a atenção se dispersa. Verifique isso aí se não está acontecendo contigo. A leitura, apesar da individualidade do ato, é um ato social. Existe um processo de comunicação, um processo de interação entre o leitor e o autor do texto. Ambos têm um objetivo estabelecido, mas dentro do contexto de cada um há essa interação. O leitor, o escritor e o autor. Você que está lendo o texto e o autor do texto. Meus amados, nós... Probleminha aqui no PowerPoint. Apesar de aparentemente simples e tão natural, o processo de leitura, então, é um processo muito complexo. Nós já vimos essa posição aí. Voltando à página 10 da lição, a reclamação dos professores. Você vai ler lá na página 10 da lição que os professores reclamam, que eles pedem uma coisa para o aluno não entende, não faz aquilo. Então os alunos confundem leitura com decodificação de sinais gráficos. Sabe por quê? Porque não estão habituados a olhar a leitura como um processo mais abrangente de envolvimento. Além de não estarem habituados, o comentarista da lição, ele cita que o aluno não se empenha em prestar atenção. Ele faz uma leitura, muitas vezes uma leitura rápida demais, outros fazem lento demais, não assimilam nada, e não entende o que estão lendo, e não entende e não analisam o que leem, e a coisa vai passando assim, e o leitor, o estudante não vai assimilando, e aí, como voltamos a falar, acaba batendo o desânimo. No nosso livro está citado lá algumas frases de Paulo Freire. Paulo Freire é chamado de patrono da educação brasileira. Você já ouviu falar dele, meu querido irmão? Você sabe quem ele é? Então eu vou colocar um vídeo, se você quiser copiar aí na internet, está aí o vídeo, sobre o comentário de uma moça, até por sinal, sobre Paulo Freire, o homem que é o patrono da educação brasileira, mas que detonou a educação brasileira. Bom, nós terminamos aqui nosso primeiro contato, essa primeira lição. Que Deus abençoe você, e ao pegar o livro você vai
olhando pelo título do livro, pode haver assim uma preocupação, meu Deus, metodologia do trabalho científico. Mas você vai ver que não é um bicho de sete cabeças, já tem um vídeo falando disso, nesse assunto aí. Quando nós lemos e entendemos, vai ficando muito mais fácil e você vai ver que ao final desse livro, você vai dar glórias a Deus, porque o Senhor abriu o entendimento e você recebeu a bênção do Senhor. Que Deus te abençoe, querido aluno, irmã, que frequenta o Cetadeb Avançado. A mão do Senhor seja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Um abraço a todos.